machuquei, machuquei, machuquei. Aonde que vai estar berreu? Aonde que vai estar berreu? Aonde que vai estar berreu? Machuquei, 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 machuquei. Machuquei, 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 machuquei. Alguém botou a berreu! Alguém botou a berreu! Alguém botou a berreu! Alguém botou a berreu! Machuquei, 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 machuquei. Machuquei, 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 machuquei. O nosso foco é não acabar a nossa cultura, não sempre estar trabalhando isso com professores choclens, né? Esse é o nosso foco. Então, por isso que a gente sempre tenta, a liderança sempre tenta trazer esses estudos para dentro da aldeia para que o povo choclen sempre estejam estudando. Conseguimos faculdades, né, tem indígenas estudando na UFSC, na FURB, fazendo faculdade para trabalhar aqui dentro com a gente. Do ponto de vista da presença e constituição dos grupos étnicos em Lages, na região do Planalto Catarinense, a gente pode, então, segundo minhas observações e estudos que eu tenho feito, enumerar o seguinte. O primeiro grupo étnico que se identifica na nossa região, inclusive tem estudos sobre eles, do professor Silvio Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina, índios no sul do Brasil, ele vai identificar, então, a presença do grupo étnico na população indígena, caigangues e xoclengues, que nós denominamos de povos originários. Eles habitaram por séculos aqui nessa região, tinham seu modo de vida, seus costumes, sua maneira de viver, de habitar, de se fazer presente historicamente nesta região. Mas, como disse o professor Silvio Coelho, essa população, na medida que houve a colonização no século XVIII aqui, ou ela foi dizimada, se praticou um verdadeiro genocídio, ou se não, foram expulsos aqui do Planalto Catarinense. Décadas atrás, né, a nossa comunidade, o povo lacano-choclen, sobreviviam no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então era um percurso onde eles faziam, né? Então, devido a muita matança na época, né, os nossos indígenas choclen chegaram a viver agora num espaço pequeno, onde é o município de José Boatê. Então, o povo lacano-choclen, a terra indígena lacano-choclen, ela fica centralizado dentro de 4 municípios, que é José Boatê, Vitor Meireles, Taiópolis e Doutor Pedrinho. Indígena hoje posso dizer assim, basicamente uma palavra moderna, porque a minha mãe sempre falou que eles foram tratados sempre como bugre, não como índio, né? Então, bugre tem várias conotações que eram utilizadas, que era o indivíduo chucro, o indivíduo que não se amansa, a pessoa acanhada, a pessoa tímida e até mesmo a pessoa violenta. O segundo grupo étnico que vai se dar no encontro com essa população vem do colonizador de Lages, paulista, de origem portuguesa, que traz com ele agregados, né? Conta-se que mais de 100 pessoas acompanharam a expedição colonizadora com Correia Pinto aqui em Lages, e inclusive ele traz juntos já afrodescendentes. Sinto-me na obrigação de, neste primeiro centenário da abolição da escravatura no Brasil,
homenagear a criatura de cor e descendente do cativo, que batalhou para que chegássemos à formação de hoje. O homem de cor em Lages foi história desde o erguimento dos primeiros pilares materiais e humanos que formou o povo ordeiro, heróico e valoroso, quase esquecidos pelos seus descendentes. Lages, janeiro de 1988. O autor, seu Sebastião Ataíde. Ele foi o primeiro negro aqui em Lages a terminar o 2º grau. Eu sou nascida aqui em Lages mesmo. Meu pai é Sebastião Ataíde, né? Ele é natural da Coxilha Rica, ali dessa região. Ele teve uma mãe que nasceu liberta, né? Que veio de uma mãe cativa, que era a avó dele, que eu não sei o nome, não tenho esse registro, mas ela era Maria Moreira. Mas ele foi criado por pais adotivos, que eram os donos da fazenda na qual ele morou, né? Então ele foi criado por esses pais, né? Que era o seu Vicente Ataíde. Inclusive eu tenho um irmão com esse nome, Vicente, que é professor também. E a dona Cecília, né? Que foram os pais que deram a formação para ele, que colocaram na escola, né? Então foi eles que o criaram. A avó Ernestina, mãe da mãe, ela era parteira. Então, ela parava as crianças com parteira, benzedeira, fazia chá, remédios, né? Isso na região do Capão Alto. O Juca Antunes, ele é meu tria-avô, pai da minha bisavó Zezé, que, segundo o pai, meu falecido pai, era muito ligado a ele. O pai fez a vida dele no Rio de Janeiro, né? E ele, então, casou-se lá pela primeira esposa e depois veio conhecer a mãe aqui em Lages. Porque apesar de ele ter feito a vida dele lá, ele nunca largou aqui. Então ele vira e mexe e voltava para Lages, etc. Para cuidar da chácara que até então a gente tem até hoje, né? Que é a casa ali do Petrópolis. E ele achava essa casa assim, fenomenal assim, para a vida dele. Ele gostava de manter as sedes, né? Então, inclusive, quando foi negociado entre os irmãos o que ele ia ficar, uma das negociações que ele queria para ele era a sede da chácara, né? Então, ele fez a vida dele em Niterói, no Rio de Janeiro, casou-se com a mãe e a mãe engravidou de mim. E eu podia ser carioca, por exemplo. Só que ele fez questão que eu viesse para lá na barriga aos 8 meses de gestação para que eu nascesse lagiano. E eu tenho muito orgulho de ser lagiano porque eu acredito muito, como já dito anteriormente, em memória celular e de que a gente tem algumas raízes muito fortes, né? Então a gente reconhece o nosso espaço. Eu acho que é importante raiz. Eu acho que o mundo interessante a gente deve conhecer o mundo, mas raiz é raiz, é a árvore da gente, né? A gente tem que saber onde é que a gente veio. Nosso povo aqui, a nossa cidade, Lages, ela é uma cidade extremamente assim, racista. O nosso chão lagiano, ele é um chão feito em cima do trabalho do negro. A população cabocla, do ponto de vista da miscigenação, eles são, digamos assim, expressão do encontro da população indígena, povos originários, com o colonizador branco paulista. Vai surgir daí o caboclo. Por isso, Caboclo, do Tupi-Guarani, quer dizer homem, filho do branco. O caboclo, eu me sinto assim que a gente tem uma origem, né? A gente veio daquela origem e gosta de ser assim. E faz aquilo porque gosta e a origem já diz, né? Você é assim e assim será. Ser caboclo é a gente falar as coisas assim que depois sabido a gente fala errado, né? Eu, por exemplo, digo vocês, né? Por exemplo, já é uma coisa de caboclo, né? Então, pelo que eu entendo, é aquele que gostava de viver mais escondido, pelo fato dele não saber falar. Ele ser caboclo, né? Ele já tinha um linguajar bem mais diferente do que o nosso, porque o caboclo ele não teve estudo. Não.
Então ele já se criou, digamos, lá no sertão. Por que que acabou? Porque ele se criou lá no sertão. Lá ele não tinha como ele ter um estudo, né? Se ele saía, digamos assim, para a cidade, ele já ficava meio, né, com medo de falar. Porque hoje em dia sempre existe o medo de você não saber falar, de não ter um grande estudo, né? A gente, quando se criou com os pais, a gente só no serviço, não tinha grande passeio para sair, né? Tanto é que a nossa profissão, quando a gente trabalhava com os pais, nós trabalhávamos com artefato de couro, nós morávamos no Guarujá ali, tá? Nós éramos 8, 9 irmãos, né, que trabalhavam tudo junto. E até era bem vendido lá, esses negócios que o falecido meu pai fazia, nós fazia que eles vendiam para o pessoal lá de Caxias, e dali eles levavam lá para o Rio Grande, para lá, né? Porque eu tenho só o 5º ano, né, do ensino médio, e gostaria de ter feito, né, alguma faculdade, mas não pude, né? Mas assim mesmo eu me sinto muito feliz. Então aqueles fazendeiros, né, que tinha gente fazendeira, que tinha carro, trazia os filhos para estudar no Campo Belo, né? E nós que era mais pobre tinha que ficar numa escolinha lá. E de lá a gente só aprendeu, né, o básico e não pôde ir para frente, né? As pessoas, principalmente os pais da gente, a filha mulher não precisa estudar, porque vão casar, vão criar filho, né, para trocar fralda não precisa estudo. Sempre tinha mania, né? Não sei se deve ter preconceito, né, que as mulheres deve teve, né? E o que a senhora acha disso? Eu acho errado, porque todo mundo tem que ter oportunidade para estudar, para seguir na vida, né? O caboclo é um ser humano, no coletivo, né? Ele é um jeito de ser de cada pessoa. O jeito da Angelina é o jeito da Celina, mas é o jeito da tia Landa, é o jeito de diversos daqui. São o mesmo tipo de gente. Gente acolhedora, do chimarrãozinho. Ninguém entra na casa sem não tomar um café, comer um bolinho. Então é um ser humano que vive um ser coletivo. Quer dizer, Ahmed, muita gente não conhece. Conhece Armando, por causa da loja, por causa de contato com o pessoal. Armando para lá, Armando para cá, é Armando, né? De São Paulo, pegamos mercadoria e fomos para o interior de São Paulo, Mascateá. Fiquei 2 anos lá, no estado de São Paulo. Depois viemos aqui, o Ali vem para lá antes. Eu tinha meu tio aqui, tínhamos parentes. E depois de 1 ano eu venho para cá também junto. Quer dizer, estou aqui em 64 anos aqui em Lages. Eu lembro tudo da cidade. Eu falo bem a verdade, eu lembro da cidade mais que acho que muito lagiano. Nós somos do Vale do Alberrão. Nossa cidade chama Cafraia. E a maioria são de lá. E hoje, infelizmente, estamos um pouco, porque a maioria morreram, ou viajaram, ou foram embora. Então, tem um pouco. Tem a maioria agora que tem um pouco palestino, né? Ela veio, ela nasceu dentro do navio. Levaram 1 mês de viagem de lá aqui. Tinha mais uma porção, eram 10 filhos. Mas ela era do meio ali. Chegaram aqui não tinha nada, porque prometeram e não deram, né? Meu pai não parava em casa, trabalhava por fora. Botava ela lá no meio do mato com os índios lá e... Era Natalina Borghesoni. Mas ela disse que não gostava do nome, daí chamar de Ana. E ficou por Ana. Eu casei com 22 anos. Estou com 90. Com 23 anos nós viemos de muda para cá. Eu tinha 23 e ele também tinha. O meu marido, ele serrava madeira, era serrador. Daí o pai trouxe para cá. Trabalhava em carroceria. Fazia carroceria no Brasil todo. Depois eles se separaram. Depois eu perdi o primeiro filho, com 2 anos. Ainda fomos enterrar lá na Saquara, porque ele era de lá. Depois nasceu a Ana. Depois de 1 ano e 3 meses.
E daí foi que deu aquela neve forte. Deu meio metro de neve. Ela nasceu segunda-feira, sábado deu aquela neve. Ninguém perguntou religião, ninguém perguntou isso. Não. É uma cidade que eu mais me senti bem. Né? Senti mais que tu na minha terra, quase. Né? Moro nessa rua aqui, faz uns 50, 60 anos moro nessa rua. Moro pensou no Natal, vem morar aqui. E fiquemos aqui, depois eu conheci a minha esposa, daí, então, bravo. Casamos, então ficamos aqui. Os filhos, tudo nasceram aqui, graças a Deus. E estou satisfeito de Lages. E eu sou mais lagiano que muitos lagianos. A minha ascendência, tanto por parte materna quanto paterna, é grande parte alemã. Ouvindo um pouco, nunca pesquisei tão a fundo, mas por parte materna eu diria que pelo menos 70%, 80% dela é de ascendência alemã e paterna também tem uma grande porcentagem. Daí que vão vir os sobrenomes também, né? Zimmer, né? Que significa a mesma tradução de room do inglês, quarto, né? E Heydrich, que seria uma versão de Henrique em alemão, né? Quando eu era mais novo, a geração dos meus avós aprenderam alemão, por parte materna. Mas eu não conheci eles morreram quando eu era muito jovem. A minha bisavó já faleceu, eu já tinha uma certa idade e no tempo que eu tinha contato com ela, sempre tive essa curiosidade e comecei já a aprender algumas coisas com ela. Eu nasci no Faxinal, lá no Paço de Santa Vitória, aqui na Coxilha Rica mesmo, né? Eu nasci em casa, fui pega pela parteira, né? Minha mãe morava numa serraria lá no Faxinal mesmo, e eu fui pega pela essa parteira, que se chamava Madrinha Noca. Ela até se tornou minha madrinha por ela ter feito o meu parto, né? O Faxinal, segundo alguns historiadores, o Faxinal é um antigo quilombo, né? E então eu nasci e me criei lá. No período que eu nasci, foi em 92, não tinha maternidade em Otacílio Costa, que é a cidade de onde a minha família inteira veio. E eu nasci em Lages, mas fui criada em Otacílio. Só nasci aqui, fui direto para Otacílio. Vivi lá até os 8 anos de idade e até eu me mudar definitivamente para Lages. A gente veio para cá para ficar, a princípio, um tempo, mas acabou que eu fiquei a vida inteira aqui. Estou até agora, né? Dei algumas voltas por fora, mas definitivamente meu lar é Lages, tudo que eu conheço é aqui, né? E daí essas idas e vindas entre Otacílio e Lages a vida inteira. Já morei em várias casas aqui em Lages, vários bairros, acho que eu morei em quase todos os bairros de Lages. Sou natural de Umuarama, no Paraná. Estou em Lages desde 2003 e vim morar aqui por conta da faculdade, passei no vestibular de medicina e de lá para cá tenho estado aqui. Então, naquela época, lá em 2003, nós não tínhamos muitas opções de faculdade de medicina. No Paraná tínhamos bem poucas, não me lembro exatamente quantas, mas daí acabei me inscrevendo para o sistema CAF e acabei escolhendo Lages. Olha, na verdade, assim, naquela época a gente procurava muito a questão da concorrência ou onde a gente conseguiria pontuar melhor para se classificar, e eu acabei, assim, era uma faculdade nova, pensei que tivesse mais oportunidades aqui, e assim, a questão da distância também não ficava tão ruim para ir para Umuarama. Casei, fui morar no Coral e ainda moro no Coral até hoje. Eu trabalhar na escola como recepcionista, daí para receber os parentes, para quando vem paga, quando precisa digitar ou fazer exame, é eu que digita no computador, depois saí eu para poder trabalhar um pouco ali. Depois eu saí e ia lá trabalhar na Medicina Sem Fronteira, não sei se vocês conhecem, esse é o mundial. Eu trabalhava com um brasileiro lá também, que estava lá nessa organização. E eu trabalhei 3 anos lá com eles. E depois que eu vim para cá, que eu preocupo muito com minha família.
daí com minha esposa e meu filho, daí como eu vou conseguir crescer eles para pagar a escola, se eu não estou trabalhando, daí eu começo a preocupar sobre isso. Daí quando eu vi isso, daí tem um monte de pessoa que estava indo aqui no Brasil e Chile nessa época, daí eu converso com um outro meu amigo e ele fala, por que você não tenta sair lá, vai em outros países para ver se tenta melhorar as coisas? Daí eu venho ali, converso com minha esposa, eu falei para ela, isso aí ó, é uma ideia, daí ela falou, ó, eu acho que ia ficar melhor, daí talvez eu lá aqui meu país eu não consegui trabalhar, talvez lá eu vou conseguir, talvez dá para nós, nem sabia como estava aqui, o salário, essas coisas, nem eu perguntei naquele tempo, mas no começo estava um pouco difícil para mim manter eles lá e eu também. Depois que ela vem para cá, daí melhora bastante as coisas. Outro lugar que fica mais fácil para nós, que é mais perto também, que é lá para nós ir, que está um pouco ganhou mais aqui também. Todo mundo sabe é o primeiro do mundo, que é os Estados Unidos, que é mais perto de nós, porque depende da cidade, 2 horas para ir lá de avião. Aqui é 7 horas até 8 horas para poder ir lá meu país. Tá? É um pouco bem longe do Brasil que é os Estados Unidos. Estados Unidos não deixa ninguém entrar sem visto. Visto já é muito, muito complicado. E aqui, visto já é um pouco mais fácil. E no tempo que eu venho, o Dilma estava lá como presidente, daí ela deu oportunidade, porque ela foi lá no meu país, viu como estão as situações, é pouco serviço, a maioria dos povos não está trabalhando, porque um monte de nós que vem aqui não estava trabalhando. Eu acho 30 talvez deixa um serviço, não 100% que vem ali, eu acho 30 ou 20 que tinha um serviço. Mas tem alguns também que ganhou, é pouco, daí tem um monte que não é tudo que ganhou igual. Então, como aqui tem um salário mínimo que todo mundo, às vezes você é o patrão quer pagar isso, e o outro quer pagar isso. Não tem um prejuízo que fica em cima que diz tem que ser assim. Até o pessoal, uma vez eu trouxe alguns amigos de Florianópolis para cá e eles ficaram chocados com o tanto de músico e pessoal que vive de arte em Lages. Não só arte musical, né, mas que produz arte, que vende arte, né. Eu acho que Lages tem esse poder cultural muito grande. O nome dessa música é Verde, justamente porque era um movimento feminista e de músicos que era muito recente, então ele ainda não era um movimento maduro. Então eu dei o nome de Verde para a música. É a música das Marianas e fala um pouco sobre como é ser artista e alguém das minorias, que são maiorias, em Lages. Nem todo dia é triste na vida da minoria. Um dia opressão, no outro agonia. Nem todo dia é triste na vida da minoria. Um dia exploração, no outro misoginia. E por isso cantar um pedaço de pensamento. E por isso cantar um pedaço de barulho. Quero que seja lindo, quero que tenha tudo, quero que seja verde, quero que seja maduro. Saudade, eu posso falar, é minha família, que é mãe. Eu tenho saudade dela muito, muito. Imagina, você sabe o que é uma mãe. A impotência da uma mãe. Para crescer um filho não é fácil. E depois crescer, daí como às vezes precisa dar um abraço, aperta e vê ela. Eu não consegui. Esse já é o preocupar muito, 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 muito. Imagina, eu tenho meu pai que faleceu. Eu não consegui. Tudo isso já é muito complicado. Como nós sei como que é nosso país, não é bom de viver. Por isso nós não votamos. Mas às vezes eu tenho uma saudade muito grande. Esse aqui, de vez em quando, eu nem consegui falar com minha mãe. Quando eu falar, eu tenho
não senti bem, porque eu tenho a vontade de ver ela. Aqui, 6 anos, imagina, eu não consegui. Tudo isso por causa que é complicado para poder guardar dinheiro, para poder ir. Lages ainda é muito fechada em muitos aspectos. Ela tem uma questão de... Qual foi o termo que você usou? De preconceito. O preconceito ele está mais encrostado aqui do que nesses outros lugares, né? A questão da homossexualidade, a questão da diversidade cultural, a questão da liberdade de expressão, né? Lages ainda tem algumas coisas a desenvolver nesse quesito. Essa é a minha opinião do que eu vi, né? É o que eu vi lá fora, é o que eu vi aqui dentro. Seria bem interessante a gente desenvolver nessa questão, mas eu acredito que políticas públicas podem ajudar isso, obviamente, né? Incentivar, dar mais voz, talvez, a essas pessoas para elas se expressarem, punir ações que não são... A gente vive levantando a bandeira aí da questão da violência à mulher em Lages, né? Isso é realmente uma coisa triste também. Então, eu acho que tem que dar voz a essas pessoas que estão oprimidas para que isso mude, né? Simplesmente é uma coisa que você tem que mudar. O meu avô, o pai da mãe, meu avô Valdemar de Paula, ele sempre a gente via, eu convivi muito pouco com ele, na verdade, né? Foram 9 anos. Eu tinha 9 anos quando ele faleceu, então a gente conviveu pouco, mas esse pouco que a gente conviveu com ele, a gente aprendeu muito. Não só assim da música, que também veio dele, né? Esse amor pela música, pela tradição, mas também assim de respeito pelas pessoas, né? Ele sempre dizia pra gente, respeitem para ser respeitados. E isso vem do meu pai também, né? Então, assim, quando o amor pela terra, pelo campo, pelo cavalo, então isso vem do meu pai, né? Ele sempre me ensinou isso. E o meu avô é a música. Ele chegava em casa, ele saía, quando ele chegava em casa, ele chegava cantando, né? Ele sempre cantava a música, aquela Abra a Porta ou a Janela, né? Ou de Casa também, ele chegava cantando. Então, eu já estava com o fogo pronto na cozinha de chão, no galpão, esperando ele chegar para a gente se aquentar de fogo de chão. E ele sempre fazia versos, né? Rimas. Então, ele fazia um verso, a gente tinha que repetir. Todo mundo tinha que dar uma resposta, né? Fazendo rimas junto com ele. Então, isso aí eu aprendi muito com ele, entendeu? E é o amor pela coxilha, é tudo isso. Envolve um monte de coisas, né? As pessoas, a própria coxilha, a história, né? Da Coxilha Rica, do Paço Santa Vitória. Então, isso para mim é grande demais. Assim. Na mais rica das coxilhas cantam ciremas e gralhas. A história da minha gente em minha voz não se cala. Seguimos de pé no estribo honrando a nossa terra, resgatando as origens do homem simples da serra. Por isso levo meu canto, defendendo o meu povo, pra que um dia outro lajano nos possa cantar de novo. Quando começamos a capoeira aqui na cidade de Lages, a gente enfrentou inúmeras, né, resistência da população. Até por ser uma atividade oriunda dos negros, né, a gente sofria bastante discriminação. A capoeira, na verdade, ela sempre foi marginalizada. Aqui para o sul, por a população ser um pouco mais clara, mais branca, diferente um pouco do norte, sempre teve essa resistência da capoeira conseguir entrar dentro de uma escola, conseguir entrar dentro dos estabelecimentos de ensino, principalmente, né? Sempre teve essa resistência. E ao longo dos tempos, com o trabalho que a gente desenvolveu, isso foi mudando. A gente foi mostrando que aquela atividade criada pelos negros escravos
né? Aqui no Brasil, que hoje a capoeira faz parte da cultura brasileira. Ela hoje é reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. A capoeira é uma das únicas culturas brasileiras, outras vieram de fora. Cultura do brasileiro é a capoeira, o candomblé, o samba, né? A gente não tem discriminação com nada, com credo religioso, com cor, com sexo, com nada. Se vocês perceberem a nossa roda de capoeira, né, é um círculo. Por quê? É um círculo para que todo mundo possa um olhar para o outro de frente, olhar nos olhos um do outro. Então a gente tem como filosofia fazer com que a pessoa se sinta um cidadão e se torne um cidadão de verdade. E hoje me parece fundamental a gente reconhecer, ter a consciência de que a nossa sociedade ela é pluriétnica, é multicultural e nós temos que conviver nesse caldo maravilhoso, encantador, rico, que é a diversidade cultural ou a riqueza dos grupos étnicos que compõem a nossa sociedade local, regional ou nacional.